Salve, salve minha rapaziada, chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano e hoje novamente NFL Draft. Vamos seguir falando sobre os principais prospectos de cada posição e hoje os safeties para fechar as secundárias. Na quarta-feira teve o vídeo dos cornerbacks, quem não viu dá uma passadinha lá, e hoje safeties para fechar a secundária, que tem bastante profundidade, né? Tanto com corners quanto com safeties, tem bastante profundidade. Se teu time tá precisando de secundária, é um bom draft em 2025. Antes de começar o vídeo, não esquece, deixem um like, se inscrevam no canal para ajudar no crescimento. Cada vez mais a gente atinge um número maior de pessoas. Sigam @LandingZoneBR tanto no Twitter quanto no Instagram e agora também no Spotify, @LandingZoneBR. Inclusive, se tu tá me ouvindo pelo Spotify, muito obrigado. Quem ainda não foi lá, passa lá, segue a página e deixa lá 5 estrelinhas para recomendar o podcast cada vez para mais pessoas. Certo? Vamos pro vídeo então, sem muita enrolação hoje. Os 5 melhores safeties do draft 2025, como de praxe, com as minhas menções honrosas. Inicialmente, temos aqui primeiro R.J. Mikens, um jogador safety de Clemson. É aquele clássico nota 6, né? Ele não é um cara que se destaca em nada, mas ele não tem nenhum problema no jogo dele que seja muito grave. Ele é um cara que é ok contra o jogo terrestre, sólido assim, não atrapalha, mas também não ajuda demais. E é um cara ok na cobertura do passe, também não atrapalha, mas também não ajuda demais. Ele tem um problema que ele é muito lento, eu acho, ele falta velocidade no jogo dele, mas ele é experiente, ele vem de uma universidade grande, ele vem de Clemson. E é um jogador nota 6, aquele cara que tu não tem uma necessidade tão grande na posição, mas com um jogador ali para adicionar profundidade, adicionar rotação, é um jogador que vale uma escolha ali, pensando ali numa terceira rodada, ou até num dia 3, que ele pode acabar caindo. Meu segundo nome é Billy Bauman, de Oklahoma. A questão do Billy Bauman é o quê? Ele é um jogador que processa muito bem o jogo. O processamento mental dele é muito bom. Ele sabe atacar muito bem a bola, ele sabe quebrar linhas de passe, ele vai muito bem marcando em zona. É um cara com processamento mental até bem acima da média, eu acho, nesse draft na posição de safety. Falando assim, parece que eu tô falando de um prospecto de topo. Ele até poderia ser, mas ele teve um problema genético que atrapalhou ele bastante. Ele tem menos de 1,80 m. Ele tem 1,78 m, eu acho. E assim, é muito pequeno, a envergadura dele é muito ruim. E isso atrapalha muito ele, por exemplo, no jogo terrestre, onde ele vai muito mal. Né? Então, assim, ele ser pequeno meio que acabou com a carreira dele, talvez, na NFL. Ele tem essas questões de processar bem o jogo, saber atacar a bola, bons ball skills e ser bom marcando em zona. Mas em marcação homem a homem ele vai sofrer, jogo terrestre ele vai sofrer e envergadura, enfim, é muito pequena. E assim, além de tudo, uma técnica de tackles horrível. Obviamente a envergadura e o tamanho dele afetam nisso, acabam atrapalhando ele, mas um dos piores jogadores que eu vi tacleando tape nesse draft, tá? Um dos piores, Billy Bauman, sim, se superou. Mas fica aí, uma aposta, bem aposta mesmo, eu acho. Vocês sabem que eu dou bastante valor para jogadores, para atletas, né? Então, para mim, um cara de menos de 1,80 m, eu, como GM, não draftaria. E aí temos Malachi Moore, de Alabama, mais um cara de uma universidade grande. Grande também é o seu histórico de lesões, então um cara que tem muitas lesões na carreira. E tem um processamento de jogo lento. A questão do Malachi Moore é, ele é um jogador de uma universidade grande, que é Alabama, então isso sempre pesa ali. Às vezes, entre pegar jogador de um nível parecido, os times acabam draftando justamente por ser de um programa grande. E ele é um cara muito, muito bom de vestiário, só tem relatos bons dele ser um excelente companheiro de time, aquele cara trabalhador, que os treinadores gostam, que os jogadores gostam, que a tia da cantina gosta, enfim, que todo mundo gosta. Malachi Moore só tem elogios nessa parte e a gente sabe como os times, principalmente na NFL, dão valor para isso. E além de tudo, ele é um jogador bem versátil. Ele fez de tudo na secundária de Alabama, aquele cara que, como ele não é um jogador excelente, ele se dedica muito, se dedica ao time. Se tiver que jogar de slot, de outside, de perto do box, longe do box, o que ele tiver que fazer para ajudar, ele vai fazer e ele vai se dedicar fazendo aquilo. Então, fica aqui Malachi Moore como meu terceiro. Menção honrosa, não quero me estender muito nas menções honrosas para o vídeo não ficar extenso demais. Kevin Winston Jr. de Penn State é meu número 5. Ele tem 1,87 m com... Deixa eu só mudar aqui a minha câmera, senão quem tá vendo o vídeo não enxerga.
Ele tem 1,87 m, com 98 quilos. Teve apenas 2 jogos em 2024, porque teve um rompimento parcial no ligamento cruzado anterior do seu joelho. Tem uma Run Defense Grade da PFF de 90.7, não teve RAS disponibilizado e terá 21 anos na temporada. Eu queria deixar claro aqui, porque eu tenho em outros vídeos aparece também, quando eu coloco aqui alguma nota da PFF, seja Run Defense Grade ou a Coverage Grade de um jogador, não deem tanta bola para isso, tá? Isso são apenas uma estatística para preencher aqui a imagem para vocês, dar um contexto maior, até para vocês pegarem uma base do jogador. Mas não se baseiem muito no que a PFF está de nota. Às vezes essas notas elas são um pouco enganosas, não refletem muito. No caso, eu tento pegar notas para colocar nos vídeos que eu particularmente enxergo que reflitam. Então eu olho a Run Defense Grade dele de 90.7 da PFF, que é muito acima da média, e eu vou assistir o jogo no tape do Kevin Winston Jr. e eu enxergo isso. Eu enxergo que ele é um defensor terrestre muito bom. Mas só para deixar isso claro aqui, tá? Não levem tão ao pé da letra essas notas, isso é apenas para dar uma visão maior para vocês, certo? A minha opinião sobre o jogador eu falo aqui no vídeo e isso é só para ilustrar também para vocês um pouco, para completar ali a tabela, beleza? Seguindo aqui. Como eu já falei, muito bom contra o jogo terrestre, principalmente porque ele é um atleta acima da média, né? Ele é um atleta muito bom e vai muito bem marcando em zona. Eu não gosto muito dele marcando individualmente, porque ele precisa evoluir mentalmente, ele processa o jogo ainda de maneira muito ruim e muito lenta às vezes. O que atrapalhou muito ele foi a lesão do ligamento cruzado anterior, porque ele ficou basicamente uma temporada inteira parado, e se a gente tivesse uma temporada do Kevin Winston Jr. jogando toda ela, a gente poderia chegar hoje aqui e estar falando de um outro prospecto muito melhor, porque ele teria conseguido desenvolver o seu jogo na parte mental, que é uma coisa que tu só consegue desenvolver jogando, né? Então assim, Kevin Winston Jr., excelente atleta, bom marcando em zona, ajuda muito no jogo terrestre, mas precisa melhorar ainda na marcação individual, precisa evoluir mentalmente, processando o jogo de maneira melhor. Mas é aquilo, quem pegar ele com o asterisco da lesão vai ter um bom atleta. E eu sempre ressalto aqui, tu ter um bom atleta é a melhor coisa, porque tu consegue desenvolver a parte técnica, a parte de processamento. Tu tem um cara que não é um bom atleta, vai ser muito mais difícil de tu trabalhar ele, como é o caso do Billy Bowman. O Billy Bowman é um cara com processamento incrível, mas ele é um atleta ruim. Então, às vezes vale mais tu ter um bom atleta do que tu ter um cara com um processamento excelente, mas com 1,75 m e ele não vai conseguir jogar, porque ele vai ser engolido fisicamente dentro de uma liga tão competitiva como a NFL. Certo, vamos aqui então para a nossa quarta posição. Ele, Andrew Mukuba de Texas, é um cara de 1,81 m, com 84 quilos, então fica esse asterisco aí. Vamos falar um pouco mais sobre isso depois. 5 interceptações, 0 touchdowns cedidos em 2024, então número muito bom. Uma coverage grade de 89.7, de acordo com a PFF, e um RAS de 5.11, então um RAS bem ruim. E vocês vão ver algo de todos os safeties desse draft, tá? Todos eles tiveram um RAS bem ruim. Se eu não me engano, todos os safeties que vão aparecer com RAS nesse vídeo tem um RAS de 5 ponto alguma coisa. Então todos abaixo de 6, que é um número bem medíocre mesmo. Ele vai ter 22 anos, então, quando a temporada começar. Falando mais sobre o jogador. Atleticamente abaixo, né? 1,81 m, 84 quilos, é um cara com tamanho ruim, com peso ruim, precisa ganhar mais peso. Tamanho ele não vai ganhar, mas se conseguisse botar uma carcaça talvez um pouco maior já ajudaria. Vai ter problema contra aqueles recebedores mais físicos na NFL. Precisa evoluir a habilidade dele tacleando e obviamente o tamanho influencia nisso, né? A envergadura influencia nisso. Mas é um cara com bom ball skills, sabe atacar muito bem a bola, sabe ler muito bem o jogo, sabe fazer boas leituras, sabe o momento que ele tem que quebrar uma linha de passe. Enfim, ele compensa justamente essa questão atlética dele com uma excelente leitura de jogo. Eu acho que talvez ele, se o Kevin Winston Jr. tivesse uma amostragem um pouquinho maior, ele estaria como meu quarto lugar. Como o Andrew Mukuba ele jogou mais jogos na temporada, eu dei esse voto de confiança nele e botei ele em quarto. Mas fica aí também, para mim, Kevin Winston Jr. e Andrew Mukuba, eles são jogadores equivalentes, assim, né? Se tu for um GM, é muito, eu acho, pelo que tu tem como
como que tu tem como filosofia. O Kevin Winston Jr., ele te entrega menos no processamento mental, mas ele é um atleta melhor. E o Andrew Mukuba, ele te entrega mais no processamento mental, mas ele é um atleta pior. Então aí fica essa questão, mas eu dei esse voto de confiança, apesar de eu ter como filosofia escolher atletas melhores, né? Não é aquilo, eu não tenho, não tenho um dogmas, a gente não pode tratar nada como sempre da mesma forma. Acho que são casos e casos. Nesse caso aqui, eu dou o voto de confiança pro Andrew Mukuba. Indo pro meu terceiro lugar, um cara que eu gosto bastante, e aqui eu acho que da terceira posição até a primeira são jogadores muito bons, jogadores que por mim, olha, não me importaria, não ficaria, nossa, saíram todos na primeira rodada, não ficaria surpreso. Eu acho o Xavier Watts e os outros dois que vão aparecer, safeties que podem aparecer sim na primeira rodada, tá? Eu acho o Xavier Watts um pouco mais difícil, mas não vai aparecer na primeira, mas vai aparecer no início da segunda ali, então para vocês terem uma noção do quão alto estão esses três safeties nesse draft. O Xavier Watts ele é um cara de 1,82 m, então ele é baixo, mas tem 93 quilos, então é um cara que tem uma carcaça maior. Ele botou um corpo para aguentar um pouquinho mais de porrada. Teve 6 interceptações em 2024 e 0 touchdowns cedidos. Teve uma coverage grade de 89,5, um RAS de 5,79, então mais um que tem um RAS medíocre e vai ter 23 anos quando a temporada começar. O Xavier Watts é a mesma coisa, 1,82 m, RAS de 5,79. Não é um atleta elite, não é mesmo. Mas ele é muito, muito inteligente jogando. Muito mesmo. Ele tem leituras tanto no pré quanto no pós-snap altíssimas. Desculpa, ele tem leituras tanto no pré quanto no pós-snap inteligentíssimas. Ele sabe ler muito bem os movimentos do ataque, lê muito bem os movimentos dos wide receivers, sabe fazer muito bem a leitura dos olhos do quarterback, aquele cara, assim, com habilidade muito, muito alta atacando a bola, fazendo jogadas, um ball skills excelente. E apesar do tamanho dele, ele é um bom defensor contra o jogo terrestre. Ele ajuda bastante, ele é esforçado, ele se dedica. Essa questão dele, ele é pequeno, mas ele tem um peso maior, ele tem uma densidade maior, então ele se esforça. Tem problemas no tackle, de novo, o tamanho dele influencia nisso, mas é um cara muito versátil, um cara que te agrega bastante na tua secundária. Prefiro ele marcando em zona, em main coverage ele sofre, principalmente pelo tamanho dele, e eu acho que na NFL ele vai acabar sofrendo mais ainda quando pegar esse tipo de recebedores mais físicos, mas para uma defesa que rode bastante marcação em zona, que queira um safety, né, até para jogar mais ali recuado, que consiga de vez em quando jogar perto do box, principalmente por dar um apoio até no jogo terrestre, mas eu acho pensando num cara um pouco mais recuado, que fique lá com essa função de ler mais o quarterback, de marcar mais as zonas, de atacar a bola e quebrar essas linhas de passe. Ele é um cara excelente, enfim. É um safety que me agrada bastante. Se ele fosse um pouquinho, se ele fosse 5 centímetros mais alto, e aí tu vê que 5 centímetros fazem sim a diferença, eu acho que ele seria um safety projetado para sair ainda mais alto do que ele já tá, certo? Vamos pro número 2, Nick Emanuori, e aqui a gente está falando de atleta de elite, certo? Nick Emanuori tem 1,91 m com 100 quilos. Então, assim, a gente sai de um jogador de 1,81 m com 1,82 m com 93 quilos e o outro 1,81 m com 84 quilos para um jogador de 1,91 m com 100 quilos, ou seja, é muita massa, é muita porrada, é porradeiro nato. Teve 4 interceptações e 0 touchdowns sofridos em 2024, então mais um jogador que além de ser um bom atleta, esse aqui também te entrega muita qualidade e um bom processamento. Coverage grade dele de 86,8 em 2024, RAS nota 10 e vai ter apenas 21 anos quando a temporada começar. Cara, o Nick Emanuori, ele preenche todos os checks de um jogador que me agrada, né? Atleticamente, ele é um freak, né? Um atleta de um nível surreal, que para a posição ele é grande, ele é pesado no sentido de assim, ele é densamente forte. Nas medidas ele é muito bom, corre muito bem, é um cara rápido, não é um cara lento pro tamanho que ele tem, se move muito bem, é muito explosivo. E, enfim, ele é um cara que agrega tudo isso e tem apenas 21 anos, ou seja, ele tem um teto para crescer
ainda maior. E o Nick Emanuori é aquele tipo de jogador que, além de ser um bom atleta, quando tu olha o tape dele do ano anterior, então quando tu vai em 2023 e depois tu olha o tape de 2024, tu vê um crescimento muito grande na parte mental do jogo dele. Atleticamente nem se fala, mas na parte mental tu vê que ele conseguiu subir alguns degraus. Foi um problema que eu tive com o Shamar Stewart. O Shamar Stewart, eu olho o que ele teve em 2023 e olho o que ele teve em 2024 na, na parte mais técnica, e ele não teve uma evolução tão grande, né? Ele segue sendo um excelente atleta, mas não evoluiu tanto na questão técnica. Isso é uma coisa que o Nick Emanuori apresentou da melhor maneira. Então é um atleta de excelente nível. Eu gosto mais dele jogando perto do box, porque pelo tamanho que ele tem, ele vai muito bem contra o jogo terrestre, muito bem mesmo. Ele tem uma fisicalidade muito boa. Então jogando mais perto do box ali, até quase como um níquel ali, rodando ali níquel, um safety mais próximo do box, é aquele strong safety clássico, né? É, ele ajuda muito. Ele precisa melhorar um pouco a técnica dele de tackles, não é uma técnica perfeita, ele tem ainda que ajustar algumas coisas, ele precisa também melhorar um pouco em bolas longas, ele às vezes é um pouco queimado em bolas em profundidade. Então é justamente o que eu falei, ele é um cara que eu acho que pegando assim inicialmente por ele ser muito novo, tu consegue desenvolver um pouco melhor essa técnica de tackles dele e também ele jogando mais em profundidade. Mas inicialmente ele já vai ter um impacto muito grande como esse strong safety, né? Esse cara que joga mais perto do box, esse cara que ajuda no jogo terrestre, esse cara que dá a porrada, que ele é o tipo de jogador que te machuca quando te dá uma porrada, né? Porque ele é muito forte, muito grande. Então, assim, o Nick Emanuori, além de ser um bom atleta, é um jogador muito inteligente que tem tudo, tem todas as ferramentas para se tornar um grande safety dentro da NFL. Ainda precisa evoluir um pouquinho o jogo mental dele, né? O processamento mental dele. Mas é um cara que tá assim, como atleta, ele te entrega tudo e tem as ferramentas para melhorar no restante. É um cara que eu tenho bem alto, assim, e que tem subido cada vez mais, né? Eu enxergo hoje o Nick Emanuori podendo sair até dentro do top 20. Não acharia nenhuma loucura, acho que na primeira rodada é certo que ele vai sair. E para fechar aqui, Malakai Starks, um dos meus jogadores favoritos desse draft, tá? Malakai Starks é um jogador top 10 da minha board. Ele tem 1,85 m, pesa 89 quilos, quase 90 quilos. Eu não quis botar 90, deixei 89, mas é 1,85 m com 90 quilos. Teve uma interceptação em 2024, permitiu 2 touchdowns. Teve uma run defense grade de 85,6, um RAS de 5,29 e vai ter apenas 21 anos quando a temporada começar. A questão maior do Malakai Starks, que talvez eu vou aqui elencar o primeiro, o problema dele antes de falar das qualidades que me agradam nele. Ele não é um atleta de elite. Eu acho que o Combine deixou isso explícito, a nota do RAS dele mostra isso, e olhando o tape tu consegue enxergar também que ele não é um atleta do mais alto nível. Mas a minha questão é, quantos jogadores a gente viu que não foram tão bem no Combine e renderam na NFL? A gente tem um exemplo da posição dele, né? E quantos jogadores a gente não teve que foram, nossa, destruíram no Combine, mas na NFL não jogaram nada. Então, assim, eu também tenho que ter cuidado na hora de fazer essas avaliações, né? Claro, a nota do RAS é uma coisa que para muitos times pega muito, mas a gente tem que também analisar o tape. Olhando o tape do Malakai Starks, eu vejo um jogador que é um dos melhores prospectos da posição nos últimos anos, um dos melhores. É um cara muito versátil mesmo. Ele pode jogar em diferentes funções. É aquele cara que se tu tem uma secundária frágil, tu adiciona o Malakai Starks nela, parece que tu adicionou 3 jogadores. Porque ele pode jogar no slot, ele pode jogar mais marcando o fundo do campo, ele pode jogar perto do box, ele pode jogar como um pouquinho mais pro outside. Ele faz tudo, né? Então ele pode jogar de diferentes maneiras e isso parece que trouxe vários jogadores para jogar, mas na verdade é um só que está fazendo várias funções, porque ele te entrega muita versatilidade e ele te entrega tudo isso num nível muito bom. Todas essas diferentes funções num nível muito bom. Ele tem excelentes ball skills, é um cara que sabe atacar a bola, né? Ele tem boa técnica no tackle, ele é rápido, ele tem uma leitura de jogo fantástica, um processamento mental muito acima da média, né? Assim, é um jogador muito bom.
Não é um atleta de elite, mas é assim, um processamento mental, uma leitura, uma velocidade, uma agilidade, assim, é muito bonito de ver o Malakai Starks jogando, né? Pra mim ele é um prospecto top 10. É quase que um jogador plug and play, porque por essa versatilidade dele, ele se encaixa em vários sistemas, então basicamente é um plug and play que qualquer time quer ter. O valor posicional pode fazer com que ele caia um pouco, né, por ser um safety, então ali talvez não saia dentro do top 10, acho que dificilmente a gente vai ver o Malakai Stark saindo no top 10, mas para mim é um prospecto top 10, um cara muito inteligente jogando, enfim, aquele cara que é um playmaker, ele chega e ele muda uma defesa desde o primeiro snap dele, porque ele é realmente muito acima da média, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vamos se despedindo por aqui, não esqueçam de seguir @LandingZoneBR, tanto lá no Twitter quanto no Instagram e também no Spotify, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado, valeu e tchau!